A morte é um dos temas mais desafiadores e, ao mesmo tempo, inevitáveis da existência humana. Desde os primórdios da nossa história, ela tem sido tratada com mistério, medo e reverência. Para muitos, o pensamento sobre a finitude provoca angústia e ansiedade. No entanto, grandes filósofos buscaram desmistificar a morte, propondo reflexões que ajudam a encará-la de forma mais serena e compreensiva. Entre eles, destaca-se Baruch Spinoza, um dos mais influentes pensadores da história. Neste vídeo, exploramos como o pensamento de Spinoza pode transformar nossa compreensão sobre a morte. Diferente de muitas visões tradicionais, Spinoza nos convida a abandonar o medo e a enxergar a morte como uma parte natural do ciclo da vida. Para ele, o que realmente importa não é o fim inevitável da existência, mas a forma como vivemos enquanto estamos aqui. Sua filosofia não apenas desafia o medo da morte, mas também oferece ferramentas práticas para vivermos com mais leveza, propósito e paz interior. Spinoza viveu no século XVII, durante um período de grande efervescência cultural, científica e religiosa. Ele foi um pensador ousado, que rejeitou dogmas religiosos e propôs uma visão inovadora sobre Deus, o universo e a existência humana. Essa visão, embora controversa em sua época, continua profundamente relevante nos dias de hoje, especialmente em um mundo onde a ansiedade e o medo da incerteza são tão comuns. Ao longo deste vídeo, você descobrirá como Spinoza desconstruiu a ideia de que a morte é algo a ser temido, e como ele nos ensina a aceitar nossa mortalidade como uma parte essencial da natureza. Vamos explorar suas ideias sobre o universo, a relação entre razão e emoção, e como sua filosofia pode ser aplicada no dia a dia para trazer mais clareza e tranquilidade. Se você já se perguntou como lidar com o medo da morte, ou como encontrar mais significado em sua vida, este vídeo pode ser uma oportunidade para transformar sua perspectiva. A filosofia de Baruch Spinoza é considerada uma das mais revolucionárias da história, com ideias que desafiaram tanto o pensamento religioso quanto o científico de sua época. Para compreender suas reflexões sobre a morte e a vida, é essencial mergulhar no contexto que moldou suas ideias e no ambiente que influenciou sua visão de mundo. Spinoza viveu na Holanda do século XVII, uma época marcada por grandes transformações culturais, científicas e políticas. A República Holandesa era um dos centros mais prósperos e avançados da Europa, conhecida por sua tolerância relativa em questões religiosas e pelo florescimento do pensamento científico, graças a nomes como Descartes e Galileu. Porém, essa tolerância tinha limites. A Holanda era uma sociedade profundamente influenciada pelas tradições cristãs e pela autoridade das igrejas reformadas. Qualquer pensamento que desviasse do dogma religioso era visto como uma ameaça. Foi nesse contexto que Spinoza começou a desenvolver suas ideias, questionando os dogmas religiosos e propondo uma visão mais racional e universal sobre Deus e o universo. Essa atmosfera de inovação e censura simultânea moldou Spinoza profundamente. Por um lado, ele teve acesso a ideias revolucionárias e livros proibidos que alimentaram sua mente inquisitiva. Por outro, enfrentou o risco constante de perseguição por sua ousadia intelectual. Desde jovem, Spinoza demonstrava uma inquietação com os limites impostos pelas interpretações tradicionais da religião. Ele acreditava que as escrituras religiosas, embora valiosas como textos históricos e éticos, não deveriam ser tomadas literalmente. Para ele, a verdadeira compreensão de Deus só poderia ser alcançada por meio da razão e da reflexão filosófica. Essa busca pela verdade o levou a se afastar das tradições religiosas de sua comunidade judaica. Spinoza rejeitou a ideia de um Deus pessoal que intervém diretamente nas vidas humanas e passou a defender uma perspectiva mais ampla, onde Deus seria a própria substância do universo, uma visão que mais tarde o tornaria famoso e controverso. Sua ousadia intelectual foi recebida com severas críticas. Ele foi excomungado da comunidade judaica em 1656,
um evento que marcou profundamente sua vida. Contudo, ao invés de silenciá-lo, essa ruptura permitiu que Spinoza explorasse suas ideias com mais liberdade, dedicando-se completamente à filosofia. Assim, Spinoza se tornou um exemplo de resistência intelectual. Ele acreditava que a verdade não deveria ser limitada por dogmas ou tradições, e que a liberdade de pensamento era essencial para o progresso humano. Essa visão moldaria todas as suas obras e o tornaria um dos maiores filósofos da história. Se há algo que Baruch Spinoza buscava em sua filosofia, era a liberdade, não apenas no sentido político ou social, mas, acima de tudo, a liberdade interior. Enquanto muitos de seus contemporâneos debatiam questões teológicas ou científicas, Spinoza dedicou sua vida a compreender como os seres humanos poderiam se libertar das correntes do medo, das paixões descontroladas e da ignorância. Para ele, a verdadeira liberdade estava diretamente ligada ao conhecimento profundo das leis que regem o universo e nossa própria natureza. Para Spinoza, a ignorância é a maior inimiga da liberdade. Ele acreditava que o ser humano sofre porque não entende a si mesmo nem o mundo ao seu redor. Essa falta de compreensão nos torna prisioneiros de emoções como o medo, a raiva e a tristeza, que nos controlam e interferem em nossas escolhas. Por outro lado, quando buscamos o autoconhecimento, começamos a compreender que somos parte de um todo maior regido por leis naturais imutáveis. Spinoza defendia que, ao entender essas leis, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, conseguimos viver de forma mais harmoniosa, aceitando o que não pode ser mudado e focando naquilo que está ao nosso alcance. Esse autoconhecimento não é apenas intelectual, mas também prático. Spinoza nos convida a observar nossas emoções, identificar suas causas e perceber como elas afetam nossas decisões. É um processo que exige introspecção e disciplina, mas que, segundo ele, leva à verdadeira paz de espírito. Spinoza reconhecia que as paixões, ou emoções descontroladas, são parte inevitável da condição humana. No entanto, ele acreditava que, ao sermos dominados por elas, nos tornamos escravos de forças que não compreendemos. Para ele, o medo da morte, por exemplo, é uma paixão que nasce da ignorância sobre nossa própria natureza e sobre o ciclo da vida. A solução, segundo Spinoza, é usar a razão para compreender as paixões e transformá-las em algo positivo. Isso não significa reprimir ou ignorar as emoções, mas sim entendê-las profundamente. Por exemplo, ao invés de temer a morte, podemos aceitá-la como uma parte natural da existência, o que nos liberta para viver com mais intensidade e propósito. Para Spinoza, a razão é a chave para a liberdade. Enquanto as paixões nos levam a agir de forma impulsiva e irracional, a razão nos ajuda a tomar decisões baseadas no entendimento das verdadeiras causas e consequências. Uma vida guiada pela razão, segundo ele, é uma vida de equilíbrio, clareza e propósito. Esse equilíbrio não elimina as dificuldades da vida, mas nos prepara para enfrentá-las com serenidade. Spinoza acreditava que, ao entender o funcionamento do universo e nossa posição dentro dele, podemos aceitar tanto os momentos bons quanto os ruins como partes inevitáveis de um todo maior. Isso nos permite viver com mais gratidão e menos resistência, aproveitando plenamente o presente sem nos preocupar excessivamente com o futuro. A filosofia de Spinoza nos oferece um caminho prático para alcançar a liberdade interior. Ao buscar o autoconhecimento, compreender e transformar nossas paixões e viver de acordo com a razão, podemos nos libertar do medo e encontrar uma paz duradoura. Essa perspectiva, longe de ser abstrata ou teórica, é profundamente aplicável à vida cotidiana, ajudando-nos a lidar com desafios como o medo da morte e a ansiedade sobre o futuro. Para Spinoza, o medo da morte é um reflexo da nossa falta de compreensão sobre a vida. Em sua obra, ele nos desafia a abandonar esse medo, não com base em crenças ou promessas de uma vida após a morte,
mas por meio de uma profunda aceitação da natureza e das leis que governam o universo. Esse capítulo explora detalhadamente as ideias de Spinoza sobre a mortalidade e como elas podem nos ajudar a superar o medo da morte. Spinoza acreditava que tudo no universo está interligado e obedece a um conjunto de leis naturais imutáveis. Para ele, a vida e a morte não são eventos opostos ou separados, mas partes de um único processo cíclico. Assim como uma folha que cai de uma árvore no outono faz parte do ciclo de renovação, nossa mortalidade também é um componente essencial da ordem universal. O medo da morte, segundo Spinoza, surge da nossa tendência de nos vermos como separados da natureza. Quando entendemos que somos parte de um todo maior e que nosso ser está intrinsecamente conectado ao mundo ao nosso redor, a morte deixa de ser um evento assustador e passa a ser vista como algo natural e inevitável. Uma das ideias mais profundas de Spinoza é que, embora nossos corpos sejam finitos, há algo em nós que participa da eternidade. Ele argumenta que a mente humana, quando alinhada com a razão e o conhecimento da natureza, transcende o tempo e o espaço. Esse conceito não deve ser confundido com a crença em uma alma imortal no sentido religioso. Para Spinoza, a mente eterna não é um eu individual que continua existindo após a morte, mas uma conexão com a ordem universal que permanece além da nossa existência física. É o reconhecimento de que, ao compreendermos e vivermos de acordo com as leis naturais, participamos de algo maior e atemporal. Essa perspectiva não promete consolo na forma de uma vida após a morte, mas oferece uma aceitação mais profunda da nossa mortalidade. Spinoza nos convida a viver plenamente, sem nos preocupar com o que acontece depois, pois o que realmente importa é o aqui e agora. Para Spinoza, o medo da morte é uma das principais barreiras para viver uma vida autêntica e significativa. Quando estamos constantemente preocupados com a possibilidade do fim, deixamos de aproveitar o presente e desperdiçamos nossa energia emocional em algo que está fora do nosso controle. Esse medo, segundo ele, é alimentado por paixões descontroladas e pela ignorância sobre a nossa verdadeira natureza. Spinoza nos encoraja a substituir o medo pela compreensão. Ao refletirmos sobre nossa posição no universo e aceitarmos a mortalidade como parte da vida, nos libertamos para viver com mais intensidade e propósito. Essa abordagem não é apenas filosófica, mas também prática. Ao abandonar o medo da morte, podemos redirecionar nossa atenção para aquilo que realmente importa: nossas relações, nossos valores e o impacto que deixamos no mundo. A chave para superar o medo da morte, segundo Spinoza, está na aceitação. Isso não significa resignação ou apatia, mas sim uma profunda compreensão de que a vida e a morte são expressões de uma mesma realidade. Essa aceitação é alcançada por meio do conhecimento e da razão. Quando entendemos as leis da natureza e o papel que desempenhamos no universo, percebemos que não há nada a temer. A morte, assim como o nascimento, é apenas uma transição dentro de um sistema maior. Spinoza acreditava que a verdadeira paz interior só pode ser alcançada quando deixamos de lutar contra o inevitável e aprendemos a viver em harmonia com a realidade. Essa paz não depende de fatores externos ou de promessas de imortalidade, mas de uma mudança interna na forma como percebemos a vida e a morte. As ideias de Spinoza sobre a morte podem parecer abstratas à primeira vista, mas têm implicações práticas profundas. Por exemplo, reflexão diária sobre a mortalidade. Em vez de evitar o pensamento sobre a morte, podemos usar a consciência da nossa finitude como um lembrete para viver plenamente cada dia. Focar no momento presente. Ao aceitar que o futuro é incerto e que a morte faz parte da vida, podemos nos concentrar no agora, aproveitando as pequenas alegrias e cultivando relações significativas. Transformar o medo em gratidão. Reconhecer que a vida é passageira nos ajuda a valorizar mais o tempo que temos e a viver com um senso de propósito mais profundo. Para Spinoza, superar o medo da morte não é apenas uma questão filosófica, mas uma necessidade prática para viver uma vida plena.
Sua visão nos desafia a abandonar as ilusões e a abraçar a realidade com coragem e aceitação. Quando entendemos que a morte é apenas uma parte natural do ciclo da existência, somos libertados de um dos maiores medos da humanidade e podemos nos dedicar ao que realmente importa: viver com sabedoria, alegria e paz. Para Spinoza, compreender o ciclo da vida e da morte é essencial para alcançar uma visão mais equilibrada sobre a existência. Ele nos convida a observar a natureza como um espelho, onde a vida e a morte não são eventos isolados, mas partes de um fluxo contínuo. Essa perspectiva nos ajuda a aceitar a mortalidade como uma peça necessária dentro de um sistema maior, regido por leis universais e imutáveis. Spinoza acreditava que a natureza é a melhor professora para entendermos a vida e a morte. Tudo o que existe segue um curso natural, onde cada elemento cumpre seu papel dentro de um sistema interconectado. Desde o crescimento de uma árvore até o movimento dos planetas, tudo obedece a leis racionais, sem excessos nem desperdícios. Nesse contexto, a morte não é um erro ou uma tragédia, mas uma etapa inevitável do ciclo natural. Assim como a semente precisa morrer para dar lugar à planta, e as estações mudam para renovar o ambiente, a mortalidade humana também cumpre sua função dentro desse sistema maior. Para Spinoza, aceitar isso é um passo essencial para viver em harmonia com a realidade. Ao observarmos a natureza, aprendemos que a vida não é sobre permanência, mas sobre transformação. Cada fim é também um novo começo, e cada perda cria espaço para algo novo surgir. Essa visão pode nos ajudar a lidar melhor com a mortalidade, tanto a nossa quanto a das pessoas que amamos. Embora a ideia de impermanência possa parecer desconfortável, Spinoza a via como uma oportunidade. Quando aceitamos que tudo é transitório, passamos a valorizar mais os momentos que temos e a viver com maior intensidade. Essa reflexão nos leva a uma importante questão: se a vida é passageira, o que realmente importa? Para Spinoza, a resposta está na busca por conhecimento, na prática da virtude e no cultivo de relações significativas. Ele acreditava que, ao focarmos nessas áreas, podemos transcender as preocupações com o tempo e encontrar um senso de propósito que dá sentido à nossa existência. Além disso, a aceitação da impermanência nos liberta de apegos desnecessários. Muitas vezes, sofremos porque nos agarramos a coisas que inevitavelmente mudarão ou desaparecerão. Spinoza nos ensina que, ao desapegarmos do que não podemos controlar, abrimos espaço para uma vida mais leve e autêntica. Uma das ideias centrais de Spinoza é que a vida e a morte não são opostos, mas complementares. Assim como o dia e a noite, ou as marés que sobem e descem, esses dois aspectos da existência fazem parte de um mesmo ciclo. Essa conexão é evidente na natureza, onde a morte de um organismo frequentemente sustenta a vida de outro. Por exemplo, os nutrientes liberados pela decomposição de uma planta alimentam o solo, que por sua vez nutre novas plantas. De maneira semelhante, a morte humana pode ser vista como uma contribuição ao todo, seja no sentido físico, emocional ou até mesmo espiritual. Spinoza acreditava que, ao entendermos essa conexão, podemos superar o medo da morte e enxergá-la como uma continuidade e não como um fim abrupto. Essa perspectiva nos convida a olhar para a vida de forma mais integrada, reconhecendo que cada momento, por mais breve que seja, tem seu valor dentro do ciclo maior. Embora Spinoza tenha desenvolvido sua filosofia de forma independente, suas ideias sobre o ciclo da vida e da morte têm paralelos em várias tradições espirituais e científicas. Por exemplo, budismo. A ideia de impermanência e interconexão é central na filosofia budista, que ensina que o apego é a principal causa do sofrimento. Ecologia moderna. A ciência contemporânea também reconhece a interdependência de todos os seres vivos e a importância dos ciclos naturais para o equilíbrio do planeta. Filosofia estoica.
Os estoicos, como Spinoza, acreditavam que aceitar a morte e viver de acordo com a natureza era essencial para alcançar a paz interior. Essas conexões mostram como as reflexões de Spinoza sobre a vida e a morte transcendem sua época, permanecendo relevantes e aplicáveis em diferentes contextos culturais e históricos. Refletir sobre o ciclo da vida e da morte, segundo Spinoza, não é apenas um exercício intelectual, mas uma prática que pode transformar profundamente a maneira como vivemos. Ao aceitarmos nossa mortalidade como parte de um sistema maior, aprendemos a valorizar mais o presente, a desapegar do que não importa e a viver em harmonia com a natureza. Essa visão, embora desafiadora, oferece uma nova perspectiva sobre a existência. Em vez de temer o inevitável, podemos abraçá-lo como parte de um todo maior, encontrando significado e propósito em cada etapa da jornada. Uma das contribuições mais inovadoras de Baruch Spinoza para a filosofia é sua análise da relação entre razão e emoção. Enquanto muitos filósofos de sua época viam as emoções como forças irracionais a serem eliminadas, Spinoza as tratava como parte integrante da experiência humana. Para ele, a chave para superar o medo, inclusive o medo da morte, não está em negar as emoções, mas em compreendê-las à luz da razão. Spinoza usava o termo paixões para se referir às emoções que nos dominam e influenciam nossas ações. Segundo ele, as paixões surgem da nossa interação com o mundo externo e refletem nossa tentativa de nos adaptar às circunstâncias que nos cercam. No entanto, quando deixamos que as paixões nos controlem, perdemos a liberdade e nos tornamos escravos de forças que não compreendemos. O medo da morte é um exemplo clássico disso. Ele surge da nossa incapacidade de entender a mortalidade como algo natural e nos impede de viver plenamente. Spinoza acreditava que as paixões, embora inevitáveis, podem ser transformadas. Ao compreender suas causas e efeitos, podemos reduzir seu impacto e viver de forma mais equilibrada. Esse processo exige esforço e reflexão, mas nos leva a um estado de maior autonomia e serenidade. Para Spinoza, a razão é uma ferramenta poderosa para lidar com as emoções. Enquanto as paixões são reações automáticas e muitas vezes irracionais, a razão nos permite analisar os eventos com clareza e perspectiva. Por exemplo, quando sentimos medo da morte, a razão pode nos ajudar a identificar a origem desse medo. Muitas vezes, ele está ligado a crenças ou expectativas irreais, como a ideia de que devemos evitar o inevitável ou de que a morte é uma punição. Ao questionar essas crenças, a razão nos ajuda a substituí-las por uma compreensão mais realista e equilibrada. Além disso, a razão nos ensina a focar no que está ao nosso alcance. Enquanto a morte é inevitável, nossas escolhas diárias estão sob nosso controle. Essa mudança de perspectiva nos permite redirecionar nossa energia para aquilo que realmente importa, como viver com propósito e cultivar relações significativas. Spinoza não defendia que a razão devesse suprimir as emoções, mas sim que as duas trabalhassem em harmonia. Ele acreditava que as emoções, quando compreendidas e direcionadas pela razão, podem se tornar forças positivas. Por exemplo, o medo da morte pode ser transformado em gratidão pela vida. A tristeza pela perda de alguém pode nos levar a valorizar mais as pessoas que ainda estão ao nosso lado. Até mesmo emoções como a raiva ou a ansiedade podem ser úteis quando canalizadas para ações construtivas. Esse equilíbrio entre razão e emoção é o que Spinoza chamava de vida virtuosa. Para ele, a virtude não é uma questão de moralidade rígida, mas de viver de acordo com nossa verdadeira natureza, usando a razão para orientar nossas emoções e ações. Spinoza não apenas teorizou sobre a relação entre razão e emoção, mas também ofereceu insights práticos para aplicá-la no dia a dia. Aqui estão algumas práticas inspiradas em sua filosofia. Reflexão racional. Sempre que sentir uma emoção negativa, pergunte a si mesmo: por que estou sentindo isso?
Qual é a causa desse sentimento? Isso ajuda a trazer clareza e reduz a intensidade da emoção. Aceitação do inevitável. Pratique aceitar aquilo que está fora do seu controle, como a morte. Isso não significa resignação, mas sim uma compreensão mais profunda da realidade. Foco no presente. Use a razão para redirecionar sua atenção para o momento presente, evitando preocupações excessivas com o futuro ou arrependimento sobre o passado. Transformação das emoções. Sempre que possível, procure transformar uma emoção negativa em algo construtivo. Por exemplo, o medo pode ser transformado em coragem, a tristeza em compaixão. A relação entre razão e emoção, segundo Spinoza, é central para superar o medo da morte e viver de forma mais plena. Ao compreender nossas paixões e usar a razão para orientá-las, nos libertamos das correntes do medo e da ignorância. Essa transformação não é fácil, mas nos leva a um estado de maior liberdade interior e paz de espírito. A mensagem de Spinoza é clara. Não precisamos ser escravos de nossas emoções. Ao invés disso, podemos usá-las como ferramentas para crescer, aprender e viver de acordo com nossa verdadeira natureza. O impacto das ideias de Baruch Spinoza transcende sua época, influenciando profundamente diversas áreas do pensamento humano, da filosofia à ciência, passando pela teologia e até pela política. Embora tenha enfrentado resistência e até perseguição em sua própria vida, Spinoza é hoje celebrado como um dos maiores pensadores da história, e seu legado continua vivo em muitos aspectos do mundo contemporâneo. Um dos maiores indicadores da relevância de Spinoza é a lista de grandes filósofos que beberam de suas ideias. Friedrich Nietzsche, por exemplo, embora divergisse em muitos pontos, reconheceu em Spinoza um precursor de sua própria crítica às religiões tradicionais e ao moralismo. Nietzsche admirava a coragem de Spinoza em rejeitar os dogmas religiosos e construir uma filosofia baseada na razão e na aceitação da natureza. Outro grande admirador de Spinoza foi Johann Wolfgang von Goethe, o escritor, cientista e filósofo alemão. Goethe encontrou na filosofia de Spinoza uma visão de harmonia entre o homem e a natureza que influenciou profundamente sua obra, tanto literária quanto científica. Ele chegou a afirmar que ler Spinoza o ajudou a superar crises pessoais e a enxergar a vida de forma mais ampla e integrada. No século XX, Gilles Deleuze resgatou as ideias de Spinoza e destacou sua concepção de imanência como uma alternativa radical ao pensamento dualista herdado de Descartes. Para Deleuze, Spinoza não era apenas um filósofo, mas um príncipe da filosofia, cuja obra continha uma visão revolucionária sobre ética, política e metafísica. A filosofia de Spinoza também desempenha um papel importante nos debates modernos sobre espiritualidade, ética e ciência. Sua visão de Deus, como a própria natureza, antecipou muitas discussões contemporâneas sobre ecologia e sustentabilidade. Ao rejeitar a separação entre humanidade e natureza, Spinoza nos oferece uma base filosófica para repensar nossa relação com o mundo natural e com os outros seres vivos. Além disso, sua abordagem racional das emoções tem ressonância com a psicologia moderna, especialmente no campo da terapia cognitivo-comportamental. A ideia de que podemos transformar nossas emoções por meio da compreensão e da reflexão é central para muitas práticas terapêuticas atuais. Talvez o maior legado de Spinoza seja sua defesa intransigente da liberdade de pensamento. Ele acreditava que as pessoas deveriam ser livres para questionar, investigar e buscar a verdade por si mesmas, sem serem restringidas por dogmas ou autoridades externas. Essa visão, que parecia radical em sua época, é hoje um pilar fundamental das sociedades democráticas e do pensamento científico. O legado de Spinoza é vasto e multifacetado, abrangendo áreas tão diversas quanto a física, a teologia, a política e a psicologia. Suas ideias continuam a inspirar aqueles que buscam entender a vida e o universo de forma mais profunda. Spinoza nos lembra que a busca pela verdade é uma jornada sem fim.
e que nessa jornada encontramos não apenas conhecimento, mas também liberdade. A filosofia de Baruch Spinoza não é apenas um exercício intelectual, mas uma ferramenta prática para transformar a maneira como vivemos. Suas ideias, embora complexas, possuem aplicações diretas no dia a dia, ajudando-nos a lidar com o medo, a ansiedade e a encontrar um senso de propósito. Neste capítulo, exploramos como o pensamento de Spinoza pode ser incorporado em nossas rotinas para promover uma vida mais plena e equilibrada. Uma das lições centrais de Spinoza é que grande parte do sofrimento humano vem da tentativa de controlar o que está além do nosso alcance. Ele nos ensina que aceitar as leis da natureza e, por extensão, os eventos inevitáveis da vida é o primeiro passo para alcançar a paz interior. Na prática, isso significa aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos mudar. Por exemplo, não podemos evitar a passagem do tempo, a morte ou as ações de outras pessoas. No entanto, podemos controlar nossa resposta emocional a esses eventos, escolhendo agir com serenidade e compreensão. Esse princípio se reflete em situações cotidianas, como conflitos no trabalho ou dificuldades pessoais. Ao aceitar a realidade como ela é, em vez de lutar contra ela, conseguimos economizar energia emocional e focar no que realmente importa. Para Spinoza, viver de acordo com a razão é essencial para alcançar a liberdade e a felicidade. Isso não significa reprimir as emoções ou viver de forma puramente lógica, mas sim usar a razão para orientar nossas ações e decisões. Na vida cotidiana, isso pode ser aplicado ao tomar decisões conscientes, baseadas em reflexões profundas, em vez de agir impulsivamente. Por exemplo, em momentos de raiva, em vez de reagir imediatamente, podemos pausar e analisar a situação. Por que estou sentindo isso? Como posso responder de forma construtiva? Essa prática nos ajuda a evitar arrependimentos e a construir relacionamentos mais saudáveis. Além disso, viver de acordo com a razão implica buscar conhecimento e compreensão. Spinoza acreditava que quanto mais entendemos o mundo e nossos próprios sentimentos, mais livres nos tornamos das paixões descontroladas. Assim, dedicar tempo ao aprendizado, à leitura ou à meditação pode ser uma forma de aplicar sua filosofia no dia a dia. Outra aplicação prática do pensamento de Spinoza é o foco no presente. Ele nos lembra que o passado não pode ser mudado e que o futuro é incerto. A única coisa que realmente temos é o agora. Essa ideia ressoa com práticas modernas como a meditação mindfulness, que incentiva a atenção plena ao momento presente. Ao cultivar essa atenção, podemos aproveitar melhor as pequenas alegrias da vida, como uma conversa com um amigo, uma refeição saborosa ou a beleza de uma paisagem. Spinoza nos ensina que, ao valorizar o presente, evitamos desperdiçar nossa energia com preocupações desnecessárias e encontramos mais satisfação em cada dia. Spinoza acreditava que as paixões, quando compreendidas e transformadas pela razão, podem se tornar forças positivas. Por exemplo, o medo pode ser transformado em cautela, a tristeza em compaixão e a raiva em determinação para mudar o que está errado. Na prática, isso significa usar nossas emoções como fontes de aprendizado e motivação. Se algo nos causa ansiedade, podemos investigar a causa e buscar soluções. Se sentimos tristeza, podemos usá-la como um lembrete para valorizar o que temos ou para apoiar alguém que está passando por dificuldades. Essa abordagem nos ajuda a lidar com desafios de forma mais resiliente e a crescer emocionalmente com cada experiência. Por fim, Spinoza enfatizava a importância das relações humanas para uma vida plena. Ele dizia que, ao formarmos conexões baseadas em compreensão mútua e cooperação, fortalecemos não apenas nossa própria felicidade, mas também a harmonia da sociedade como um todo. No dia a dia, isso pode ser aplicado ao dedicar tempo e atenção às pessoas que amamos, ao praticar empatia e ao buscar resolver conflitos de forma construtiva. Spinoza nos lembra que não somos seres isolados, mas partes de um todo maior, e que nossa felicidade está intimamente ligada à felicidade dos outros.
Aplicar o pensamento de Spinoza à vida cotidiana não exige grandes mudanças, mas sim uma mudança de perspectiva. Ao aceitar o que está fora do nosso controle, viver de acordo com a razão, valorizar o presente, transformar as paixões em ações construtivas e cultivar relações significativas, podemos alcançar uma vida mais equilibrada e plena. A filosofia de Spinoza é uma fonte inesgotável de sabedoria prática, que nos ensina a viver com mais serenidade, propósito e conexão. É um convite para transformar nossa visão de nós mesmos, dos outros e do mundo ao nosso redor. E com isso, encontrar a verdadeira liberdade. O pensamento de Baruch Spinoza é mais do que uma reflexão filosófica, é uma proposta de transformação pessoal. Ao longo deste vídeo, exploramos como suas ideias sobre a morte, a vida e a liberdade podem nos ajudar a lidar com um dos maiores medos da humanidade, o medo da morte. Para Spinoza, o que realmente importa não é o que acontece após a morte, mas como vivemos enquanto estamos aqui. Spinoza nos ensinou que a morte é uma parte essencial do ciclo natural, uma transição inevitável que não deve ser temida, mas compreendida. Ele nos convida a abandonar o apego a ilusões e a buscar uma conexão mais profunda com a realidade, aceitando as leis universais que regem a vida. Essa aceitação não é resignação, mas uma forma de libertação que nos permite viver com mais leveza e propósito. A relação entre razão e emoção, tão central em sua filosofia, nos oferece ferramentas práticas para superar o medo e a ansiedade. Ao usar a razão para compreender nossas paixões, transformamos emoções negativas em forças construtivas, que nos impulsionam a crescer e a viver de acordo com nossa verdadeira natureza. Essa abordagem nos ajuda a enfrentar desafios com serenidade e a encontrar paz interior mesmo diante das incertezas da vida. Além disso, Spinoza nos lembra da importância de valorizar o momento presente. Quando deixamos de lado as preocupações com o futuro ou os arrependimentos sobre o passado, descobrimos a beleza que está ao nosso redor e passamos a viver com mais intensidade. Essa filosofia prática nos incentiva a cultivar gratidão, empatia e conexões significativas com os outros, reconhecendo que nossa felicidade está interligada à felicidade daqueles que nos cercam. Por fim, Spinoza nos convida a enxergar a vida como uma oportunidade de aprendizado e transformação. Sua filosofia nos desafia a abandonar o medo da morte e a abraçar a sabedoria que surge da aceitação e do entendimento. Ao aplicar essas ideias em nossas vidas, podemos não apenas transformar nossa relação com a mortalidade, mas também encontrar um senso mais profundo de liberdade e realização. Agora, queremos ouvir você. O que achou das ideias de Spinoza? Deixe seu comentário abaixo compartilhando sua opinião ou experiência. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como este. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa refletir sobre a vida e a morte. Juntos podemos espalhar essas ideias transformadoras. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.